oração para esta linda igreja. Sinta-se como se estivesse na sua congregação. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Os irmãos encontraram? Digam amém. Está escrito assim: E acontecendo que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, é uma alegria retornar aqui nessa igreja abençoada, a igreja aqui de Antônio Prado. E essa igreja demonstra ser uma igreja com muita maturidade espiritual, porque hoje é uma raridade reunir num domingo de manhã um número tão expressivo de pessoas para um trabalho que é um trabalho de rotina da igreja. Então, isso, os irmãos são um exemplo inspirador. Então, que Deus abençoe a querida igreja nesse sentimento. E esse gesto dos irmãos estarem na igreja no domingo de manhã, isso demonstra que o coração de vocês verdadeiramente é um coração inclinado para as coisas de Deus. Alegria, pastor Marciano e a irmã Miriam, esse querido, inspirador casal. E vocês sabem que pregar numa igreja que o pastor Marciano é pastor, não é moleza, viu? Eu tenho que... Os irmãos tenham misericórdia de mim, orem por mim aí, tá? Eu vou... mas vocês sabem que o pastor Marciano é um homem de Deus que... Eu sempre converso com o pastor Aldo nas nossas viagens, que a nossa Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, são mais de 1000 pastores, mas a gente tem aí, eu acho que 3 ou 5 realmente pregadores, mestres da palavra, e a igreja de Antônio Prado é uma igreja abençoada, porque o vosso pastor é um deles. Então, que Deus abençoe. O pastor Marciano, ele é um homem humilde, um homem de Deus, um homem que tanto ele como a irmã Miriam, eles são um casal inspiradores, conforme eu já falei para os irmãos. Então, Deus enriqueceu essa igreja com esse casal de pastores aqui. Pastor Roberto e a irmã Sônia, que também junto com os demais obreiros aqui, a diretoria da igreja, os obreiros ajudam a levar essa obra em frente. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a missão da igreja na terra. Os irmãos sabem que nós vivemos numa época, principalmente com o advento de redes sociais, e muitas vezes existe uma certa confusão no que diz respeito à relação de Deus com as nações, a relação de Deus com as autoridades,
e a relação de Deus com a igreja. Quando Jesus estava com os discípulos, ele disse assim: a lei e os profetas vieram até João. E quando Jesus ele fala que a lei e os profetas até João, Deus, naquele período em que as nações se organizavam sobre a terra, o que é uma nação? É um território, um povo e um governo. Então, um território, um povo e um governo formam uma nação. E o propósito de Deus, quando Deus dá para o povo de Israel a lei, o propósito de Deus era que o povo de Israel, como nação, ele fosse uma nação inspiradora e influenciadora. O comportamento, as atitudes da nação de Israel, então influenciaria as outras nações, e as outras nações inspiradas naquele modelo aplicado à nação de Israel, o que ia acontecer? Os conceitos e os princípios do reino de Deus estariam presentes na terra, que são, o Salmo 89, 14 diz que justiça, retidão e misericórdia e verdade são bases do trono de Deus. Então, esses pilares, justiça, retidão, misericórdia e verdade, ele precisa ser a base também dos governos dos homens na terra. E a lei que Deus deu para Moisés e por consequência para a nação de Israel, trazia indicativos de como você se relaciona com Deus, porque Ele não terá por inocente qualquer que tocar o seu nome em vão. Usar o nome de Deus para contar piada é pecado. Arremedar os irmãos falar língua estranhas também é pecado. Isso é banalizar aquilo que é sagrado. É perder a reverência daquilo que vem com Deus. E vocês vejam, irmãos, isso é muito sério, que Deus só abandonou Saul quando Saul perdeu a reverência, quando Saul se descuidou com essas questões daquilo que é sagrado. Então, a forma que você se relaciona com Deus, a forma que o homem se relaciona com o seu semelhante, e a forma que o homem se relaciona com a natureza, porque Deus vai trazer em juízo aqueles que destroem a terra. A Bíblia diz que o justo se compadece pela vida dos seus animais, mas a manifestação do ímpio, ela é cruel. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele disse: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os répteis, e tem a terra sob a sua sujeição. Então, esse é o dever do homem. Mas como que o homem vai aplicar esses conceitos e esses princípios, se o homem não conhece? Então, através da lei, Deus se revelou para a nação de Israel. Agora, a nação de Israel precisava aplicar no indivíduo, em si, cada indivíduo em si, em primeiro si, primeiro a família, depois a nação. Só que Israel falhou, Israel pecou, Israel não conseguiu. E naquele período, então Deus levantou os profetas. Os profetas confrontavam nações e os profetas confrontavam reinos. Então, por isso que Jesus disse: a lei e os profetas é até João. É por isso, irmãos, que agora na nossa dispensação, tem muitas profecias nas redes sociais, profetizando para nações, para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai. Cada nação tem o seu profeta de preferência. Cada político tem o seu profeta de preferência, em cada nação. E nada se cumpre, por quê? Porque Deus não tem compromisso com aquilo. Porque a partir do momento em que Cristo vem, agora Deus deixa de tratar com as nações.
Deus agora, Ele trata com a igreja. A igreja é o porta-voz do Evangelho da graça, dos conceitos e dos princípios do reino de Deus. E o Evangelho da graça é para o brasileiro, é para o argentino, é para o uruguaio, é para o palestino, é para o judeu, é para todos. Não existe distinção de pessoas a respeito do Evangelho da graça que Jesus comissionou a igreja, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E vocês vejam, irmãos, a Bíblia, ela nos dá alguns indicativos importantes para nós entender essa direção de que, de Cristo até o arrebatamento da igreja, Deus trata com a igreja. Agora é a igreja, porque lá em Efésios diz que Ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores, outros para evangelistas, outros para pastores, querendo o quê? O aperfeiçoamento de quem? Do Brasil? Aperfeiçoamento de quem? Dos santos, da igreja. E para a igreja, Ele deu os dons do Espírito, que daí vem os dons do Espírito, que é a manifestação do Espírito Santo para nos manter avivados, acesos. Por isso o dom da profecia, que é para edificar, exortar e consolar. O dom de operação de maravilhas, o dom de milagre. O dom de discernir os espíritos, o dom de variedade de línguas, os 9 dons do Espírito que nós conhecemos e os irmãos conhecem, eles precisam serem manifestos no meio da igreja para nos mantermos avivados. Aqui no mundo, que não é nosso, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Irmãos, isso aqui é tão verdadeiro que Paulo, lá nos Tessalonicenses, quando ele diz assim, ó, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então agora o assunto é Deus, igreja, a graça sobre todos aqueles que se converterem e se tornar igreja. Tu deixa o mundo e se torna igreja. Tu sai do mundo e vem para dentro da igreja. E a igreja, agora nós como igreja, nós temos uma missão no mundo. Nós temos aqui uma responsabilidade no mundo, durante esse período em que aqui nós estivermos. Nós estamos, cada um de nós vive nesse corpo aqui, e esse corpo aqui tem uma natureza. E o apóstolo Paulo, ele queria ser um homem extremamente perfeito. Paulo, ele buscava a perfeição, que chegou um momento que ele disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e logo aquilo que eu detesto, isso eu faço. E disse: como escaparei eu do corpo dessa morte, se eu não atentar para uma grande salvação revelada em Cristo Jesus? E lá em Coríntios ele fala, 2:15, ele fala no homem espiritual, que discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Gálatas 5:22, ele fala no fruto do Espírito, que seria o homem, ou a mulher que manifesta nas suas atitudes, no seu comportamento, o fruto do Espírito: amor, bondade, benignidade, gozo, alegria, fé, mansidão, domínio próprio, temperança, que manifesta no dia a dia. Então esse manifesta a natureza de Cristo. Mas daí Paulo também fala, lá em Gálatas 5:19, na obra da carne, aquilo que nos cutuca. E ele chegou para Jesus e disse assim: eu tenho um espinho na carne, que me esbofeteia todos os dias.
E Jesus disse para ele: eu vou tirar esse espinho, eu vou eliminar esse espinho. Jesus disse isso para ele? Não. Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Porque Jesus já tinha dito lá para os discípulos, lá atrás: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E cada dia tome a sua cruz e siga-me. Então, cada dia a gente nega-se a si mesmo. E a graça de Cristo nos abençoa, nos imuniza e nos livra, o Espírito Santo, para que o espinho não seja tão pontiagudo. E nós vençamos ele naquele dia, e ele vem um outro dia. E assim nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória, até o grande dia que ele vem nos buscar. Mas, irmãos, nós estamos aqui, não tem que trabalhar? A gente não tem que trabalhar? O aluguel não vence, chega final do mês, não tem que pagar o aluguel? Não tem que pagar a luz, não tem que pagar a água, não tem que pagar o imposto? Às vezes não precisa ir lá na UPA consultar, não tem que tomar losartana para regular a pressão todos os dias? Nós estamos aqui, não é verdade? Não tem que ter um carro, não tem que ter uma moto, não temos que colocar os filhos na escola para eles estudarem, para buscarem o conhecimento e aqui nós sobrevivermos enquanto nós aqui estivermos. Tem ou não tem? E os discípulos estavam lá com Jesus, e aí os discípulos disseram para Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus, na oração, ele dá os indicativos, aqueles mesmos que a lei dava. Deus, semelhante, você, né? A oração de Jesus dá o mesmo indicativo, e ele diz aqui: venha o teu reino. Se ele está dizendo venha o teu reino, é para o reino de Deus vir e se manifestar o mundo através de nós. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, é sinal que nós temos que trazer claridade e nós precisamos dar o tempero para o mundo. E para isso acontecer, irmãos, nós precisamos ocupar espaços de poder. Espaços de poder no ambiente religioso. Todos os pastores que têm uma Bíblia, que usam o rádio, usam a televisão, usam o púlpito, são iguais ao pastor Marciano? Tem reverência, tem compromisso, tem temor? Todos são iguais a eles? Convenhamos que não, né? Se a gente ver aí os programas de televisão que são manifesto, pelo amor de Deus, é uma picaretagem que... E os irmãos sabem quem é que está escondido neles lá para escandalizar, para trazer... né? Porque Adão e Eva, eles entendiam a linguagem de todos os animais do jardim. E certo dia a Eva está passeando lá e ela vai dialogar com a serpente lá. Mas Eva não notou algo estranho na conversa da serpente. Porque o diabo estava escondido na serpente. Então, irmãos, quando nós vemos algum pregador que esteja fora da palavra, pode saber que alguma coisa estranha está escondido nele ali. Mas tem espaços de poder na educação, espaços de poder na comunicação, espaços de poder na justiça, espaços de poder na polícia e espaço de poder nos governos.
pode alguém dar alguma coisa que não tem? Nós não ficamos exigindo bastante lá do Supremo Tribunal Federal? Vocês estão satisfeitos com aquele povo que está ocupando aquele espaço de poder lá? Eu acho que ninguém está satisfeito, na verdade. É raras exceções. Mas eu pergunto para os irmãos, quantos deles frequentaram uma escola bíblica dominical? Quantos deles frequentaram uma escola bíblica de ensino da palavra de Deus como nós? Certo dia nós íamos conversar com o ministro Aires Brito, quando ele precisava definir sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo. Eu, o pastor Eurico, o pastor Paulo Freire, o João Campos, e a gente, Bíblia e Bíblia nele, né? Bíblia e Bíblia nele e tal. E já fazia 1h30 daquela audiência, e aquele senhor de idade, cansado, ele olhava para nós, os olhos dele diziam assim, ó, por favor, vão embora, eu estou cansado. Mas nos recebeu com muita cortesia. Quando a gente saiu de lá, eu disse para os colegas, digo, ó, vocês acham que numa hora de conversa nós vamos mudar o pensamento de um homem, daquilo que ele recebeu a vida toda dele? Nós não vamos conseguir. Não, mas tem que crer. Eu digo, tem que abrir o coração e não abrir o coração. Ele se fechou, nos recebeu como educado, e dito e feito, e ó, canetaço foi contra nossos princípios, contra nossos valores, contra tudo aquilo que a gente falou. Ninguém dá o que não tem. Então, se você quer mudar o Supremo Tribunal Federal, incentive teus filhos a estudar. Incentive teus filhos a fazer concurso público. E daí, no amanhã, ele vai ser juiz. De dia ele é juiz, de noite porteiro da igreja ou dirigendo o coral. Daqui a amanhã ele é nomeado para ser desembargador. E daqui a amanhã ele é nomeado para ser ministro no STJ. E daqui a amanhã é ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal. E alguém vem dizer, mas quem é essa ministra? Quem é esse ministro aí? Aí alguém vai dizer, não, é filho de um pedreiro lá de Antônio Prado, um presbítero da Assembleia de Deus, que se criou na escola dominical. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque depois de velho, ele não se desviará dele. Espaços de poder. Irmãos, e a Bíblia nos dá exemplos de espaços de poder que foram ocupados por pessoas erradas. Olha, Gideão, ele é um bom exemplo para todos nós, na fé, na ousadia e na coragem. Mas ele é um mau exemplo num aspecto. Porque ele precisava escolher o sucessor para continuar governando Israel. E ele disse, não, isso não é comigo. Eu não vou fazer isso aí. O Senhor que escolha. Mas Deus disse, e domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e tenha a terra sobre sua sujeição. O governo de Deus no mundo espiritual é manifesto no mundo dos homens, através do governo dos homens. Só tem que ver quem é que inspira esse governo. Aí Gideão não escolheu Jorão e não escolheu outro. Quem é que veio e usurpou do poder? Abimeleque. O que Abimeleque fez? Não existe, irmãos, espaço de poder vazio. Sempre vai ter um juiz na tua cidade. Sempre vai ter um delegado de polícia na tua cidade. Sempre vai ter um professor na banca da universidade. Sempre vai ter um prefeito, sempre vai ter um vereador, sempre vai ter um governador, sempre vai ter um deputado estadual, sempre vai ter um deputado federal, sempre vai ter um senador, sempre vai ter um presidente da república. Pode ter outros nomes, mas sempre alguém vai estar ocupando o espaço de poder.
E o espaço de poder daquela época lá trouxe sofrimento e angústia para o povo. Olha a parábola de Joctão, lá de Juízes 7. O espinheiro disse, já que a oliveira não quer, a videira não quer, eu quero. Então venham e se abriguem embaixo da minha sombra. E experimente o fogo do meu furor. Às vezes a gente está experimentando o fogo do furor e não entende por quê. Porque nós facilitamos. Jesus disse assim, e dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. Agora é a dispensação da igreja. Vocês vejam que em 1860, Charles Darwin criou a teoria da evolução. Até ali nas escolas era ensinado a doutrina da criação. 1860. Em 1861, no Brasil, foi introduzido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Aí as nossas crianças iam no culto terça, na escola dominical domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, um professor dizia para ele, olha, o homem veio do macaco. A terra é resultado de uma explosão. O homem é a evolução do macaco. E aquilo começou a entrar na mente das nossas crianças, uma confusão. O professor da escola dominical ensinava que no princípio criou Deus os céus e a terra. E fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. E deu um sono para o homem, da costela do homem Deus formou a mulher. A criança aprendia isso aonde? Na escola dominical. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o professor dizia, o homem é a evolução de uma espécie do macaco. Vocês entenderam, irmãos? E dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. Porque o espaço de poder foi ocupado por alguém ou por uma doutrina que não tinha nossos princípios e não tinha nossos valores. E a igreja, na época, aceitou aquilo. Depois, lá em 1990, eu estou falando no Brasil, depois em 1996, teve uma nova reforma na educação no Brasil. Essa nova reforma da educação tirou o hino nacional do hasteamento da bandeira, que sempre aquela geração mais antiga cantava, tiraram a Bíblia das escolas e tiraram a oração do Pai Nosso das escolas, em 1996. E a gente aceitou passivamente. Presidente da República da época, autodeclarado ateu, Fernando Henrique Cardoso. E nós dizíamos, não, esse é bom. Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, que introduziu isso, autodeclarado ateu. Mas isso é bom. Ninguém dá o que não tem. Os irmãos entendem? Depois, em 2001, nós tivemos o Estatuto das Cidades. Hoje, é possível, pastor Marciano, você comprar um terreno no centro da cidade e construir uma igreja? O plano diretor não permite. E dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. Agora, na reforma tributária, eu estou falando no Estatuto das Cidades, o Código Civil também de 2003, parece, que tentou tirar das igrejas o status de entidade religiosa. Agora, no ano retrasado, foi aprovado a nova reforma tributária. E final de novembro de 2023, quando veio a regulamentação, a nova reforma tributária, ela entra em vigor definitivamente em 2032. Em 2032 ela entra em vigor o novo modelo que unifica e centraliza
o sistema tributário brasileiro, é um novo formato. Quem é formado em contabilidade aí que sabe o que eu estou falando. É um novo formato. Mas lá tinha um artigo, um parágrafo único na lei que tirava das igrejas evangélicas, das igrejas, entidades religiosas, o status de imunidade tributária. Aí eles diziam assim, não, mas vocês vão ter a isenção tributária, vocês vão continuar não pagando imposto, mas irmãos, tem uma diferença em imunidade tributária e só isenção tributária. A entidade que tem a imunidade tributária, ela não precisa identificar a origem do recurso e não precisa identificar o destino do recurso. Se ela só tiver a isenção tributária, ela tem que identificar a origem do recurso. Imagine cada oferta de R$2, tem que botar o nome e o CPF do ofertante. A obra missionária ia sofrer. O maior movimento pentecostal do mundo é no Brasil, são as Assembleias de Deus do Brasil. Quantas e quantas obras missionárias a igreja tem no Brasil, no mundo? No mundo. Aquela remessa de um salário mínimo de $100, $200, $300 para o exterior, tudo isso seria prejudicado se nós perdêssemos o status de imunidade tributária. Vocês entendem como que o diabo ele procura atingir a igreja, sufocar a igreja através das leis, para que nós não possamos nos organizar para continuar anunciando o evangelho da graça, continuar ensinando os conceitos e os princípios do reino de Deus? Alguém diz assim, não, pastor Ronaldo, não, por causa da igreja católica isso nunca vai acontecer, e é aqui que está o engano. Existe um tratado do Brasil com o Vaticano, e imunidade tributária tem entidades de governo e entidades religiosas, tem imunidade tributária, tá? Bom, o Brasil tem um tratado com o Vaticano que reconhece cada território pertencente a dioceses, as igrejas católicas, como uma extensão do Vaticano. Do Vaticano. Então, ali a igreja católica do centro aqui, ali a igreja católica, o pessoal vão na missa, frequentam a entidade religiosa e tal, mas aquilo ali é reconhecido pelo Estado brasileiro como um território do Vaticano. Se alguém fugir da polícia e se abrigar lá dentro, tem que ter autorização para a polícia entrar lá dentro, porque senão pode incorrer numa invasão, como tu invadir uma embaixada. Então, jamais a igreja católica seria afetada por uma mudança dessas, somente as igrejas evangélicas. Então, irmãos, assim, no mundo dos negócios, no ambiente dos negócios, aplicar ali os conceitos e os princípios do reino de Deus, ocupar os espaços de poder. Tem o conselho tutelar, vamos ocupar o espaço ali no conselho tutelar. O conselho comunitário, ir lá colocar um irmão lá, para que a igreja, para que nós começamos a levar para esses ambientes os conceitos e os princípios do reino de Deus. Vocês entenderam? Amém, irmãos? Eu vou encerrar aqui fazendo um desafio. Quantos têm celular aí? Quantos têm WhatsApp? Tá. Irmãos, vocês sabem que no mundo nós temos em torno de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eu, por conta da minha atividade, Deus me coloca na frente de muitas autoridades do mundo. E nenhuma dessas autoridades, no juízo, vai poder dizer que nunca ouviram falar de Jesus. Em 2016, numa reunião do G20 em Moscou, eu
comprei na obra missionária chamada da meia-noite o livro Conheça Jesus em russo. Em russo. E no café da manhã, eu entregando de mesa em mesa o livro Conheça Jesus para as autoridades. Uma moça tocando harpa. Aquela moça russa, uma moça muito bonita, linda, tocando harpa. E eu entregando o livro. De repente mudou a melodia. Vocês conhecem aquele hino? Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti, pecador. Eu digo, mas isso é um hino. Aí teve a cerimônia, naquilo chega o presidente Putin com o pessoal, e Deus organizou que eu ficasse numa posição logo de chegada, e eu peguei o livro para ele. O segurança veio para tirar, disse, não, ele subiu para a tribuna com o livro. E ele disse assim, o ministro brasileiro estava entregando o livro Conheça Jesus. Eu recomendo que vocês leiam, porque nem o poder do Estado e nem o poder da igreja está acima do poder de Deus. Eu não sei se ele leu o livro ou não, mas no juízo ele não vai ter desculpa. A imprensa internacional noticiou na época, só não disse, noticiou a fala dele, disseram assim, Putin declara que nem o poder do Estado e nem o poder da igreja está acima do poder de Deus. Procurando botar uma contenda entre ele e o governo da época, porque ele estava enfrentando problemas, e com a igreja ortodoxa da Rússia, lá, da época lá e tal. Mas aquela moça, eu fui falar com ela no final, botei no celular, eu não falo direito nem o português, imagine o russo, né, irmãos? Eu botei assim, sou crente pentecostal do Brasil. Pastor Marciano, aquela menina, era crente da Igreja Batista da Rússia. Ela viu entregando o livro, e ela recebeu a inspiração do Espírito Santo para tocar um hino, para que Deus falasse com aquelas pessoas. Agora, eu estive em Taiwan, agora em março, e em cada nação que eu vou, irmãos, eu procuro identificar a Igreja Assembleia de Deus, e vou lá, trago o missionário junto, o pastor, para me acompanhar, para valorizar a igreja. E eu sempre levo esse meu material de evangelismo na versão original daquele país, para que a igreja continue usando o material de evangelismo para evangelizar. Aí o terceiro na escala do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, estava nos acompanhando, um homem, um ateu. Aí no jantar, pastor, eu disse assim, bonita a mesa. E ele, bonita a mesa. Eu disse, quem preparou a mesa? Ele disse, não sei. Mas o jantar está gostoso, quem preparou o jantar? E ele disse, eu também não sei. Eu digo, mas alguém preparou? Ele disse, alguém preparou. Daí eu disse, e você está se alimentando? E tu está gostando? Sem saber quem preparou? Ele disse, sim, mas eu confio. Ele fala português, uns 5, 6 idiomas. Daí eu disse, quantos quilos pesa a terra? Ele disse, milhões de toneladas. Eu disse, quem faz a terra? Em toda a existência, levar 24 horas para dar a volta em si. E quem deu o caminho para a terra no vazio do entorno do sol? E se a terra se move, por que o sol é fixo? E fui perguntando. No final, eu mostrei o polegar, eu digo, 7 bilhões de pessoas. Essas linhas são uma diferente da outra. Eu digo, o senhor não tem a impressão de que o senhor sempre existiu? O senhor lembra quando começou a pensar e disse, não. Eu digo, o senhor não tem a impressão que o senhor nunca vai morrer, que sempre vai existir? Ele disse, eu tenho essa impressão. E eu disse, o senhor não tem um vazio? Ele disse, eu tenho um vazio. Irmãos, resumindo, aquele homem na mesa,
cabeça baixa. Eu tenho aqui a mensagem dele, fazendo a oração de confissão, aceitando Jesus. Quando eu cheguei no Brasil de volta, eu vou mostrar para o pastor depois, ele disse assim, ó: obrigado por ter vindo em Taiwan. Eu preciso saber mais sobre Jesus Cristo. Os irmãos entendem? Então, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela precisa ser levada. Mas são 3 bilhões de pessoas. Você tem celular? Eu conheço um irmão, um amigo meu, um presbítero, todos os dias ele manda de manhã, de meio-dia e de noite, mensagem sobre Lula e Bolsonaro. Um dia eu perguntei para ele, digo, irmão, tu manda para todo mundo essas mensagens? Ele disse, sim, para minha lista de transmissão. Mas eu tenho aqui para mostrar depois, quem quiser, um servidor de alto escalão lá da Câmara, ele é católico, pastor. E ele me manda sempre assim na segunda-feira: que a tua semana seja abençoada. Segue para ti o sermão da Santa Missa Dominical de domingo. Vamos fazer do nosso WhatsApp ser missionário para nós levar os conceitos do reino de Deus para as pessoas, irmão? Quem sabe assim, ó, na segunda-feira, entre 8 e 10 horas da manhã, que a tua semana seja abençoada, manda um versículo bíblico para ela. Na quarta-feira, entre 8 e 10 horas, manda um louvor e diz para ela assim, um louvor para a tua meditação. Na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde, manda um outro versículo bíblico assim, ó: que o teu final de semana seja abençoado. Um versículo bíblico para a tua reflexão. Domingo, 19 horas, nós temos culto na nossa igreja. O conjunto vai cooperar, você vai gostar de ouvir o nosso conjunto. Irmãos, nós estamos aqui mais ou menos umas 150 pessoas. Se cada um de nós escolher 10 pessoas para começar amanhã, nós vamos alcançar na semana 1.500 pessoas com a mensagem. Vamos fazer uma oração? Vamos nos pôr em pé? Você se propõe a ocupar os espaços de poder que Deus te escolheu e preparou para você? Você se propõe a ser um anunciador do Evangelho da Graça para as pessoas? E se propõe a manifestar em ti, através da tua vida, os conceitos e os princípios do reino de Deus, como igreja na terra? Amém? Senhor, nós oramos pela tua igreja. Nós ouvimos aqui a tua palavra, Senhor, de reflexão para o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, ter aprendido aquilo que o Senhor propôs para cada um de nós essa manhã. Nos incendeia, Senhor, com um desejo ardente de falar a tua palavra, de falar o teu amor para as pessoas e para as vidas. Que teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. É no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão pode ser um instrumento gracioso de Deus naquele ambiente. Deus não muda o crente geograficamente se Deus não tem um propósito com ele. Há um clamor nesta cidade e nós daremos a resposta. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.
Esperamos pelo teu soprar. Esperamos pelo seu soprar. Com teu olho venha nos ungir. Com teu olho Venha nos e com teu fogo vem. e Com teu fogo vem nos batizar. você pode levantar as suas mãos e dizer nessa manhã. Vamos dizer o que dizer. O que dizer. O que fazer quando ele vem. Quando ele vem. Aqui Mais que ser. mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Sim, aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Quando ele vem. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui. Então faz de novo. Faz de novo o teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo. Ama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. Teu povo. Vamos dizer o que dizer nessa manhã, diga. O que dizer. O que fazer quando ele vem? Aqui mais que ser. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui. Oh, glória! Eu te amo, Espírito Santo. Isto, irmão, tu está na casa do Pai. Ah, você pode liberar esta adoração ou este pedido de socorro. Faz de novo. Faz de novo. Teu povo Clama. vem mais uma vez. De novo. Faz de novo Teu povo ama-te uma vez. o que dizer. Declara. O que fazer quando ele vem. Aqui Mais que ser. mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui. Obrigado, Espírito Santo. Quantos dizem graças a Deus? Pode estar assentado. Oh, nós queremos. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela dedicação. Glória a Deus. Glória a Deus. Já vou pedir agora ali que um diácono
eu tenho toque, né? Eu estou vendo aquele ventilador ali, ele está me atrapalhando. Vocês levem lá para o escritório que está frio para ventilador, glória a Deus, obrigado. Mas se não vai derrubar nada, né, Rua? Isto. Quero convidar o pastor Roberto, passar aqui e deixar sua palavra, né? E eu já vou trazer a segunda mensagem, não vou demorar, depois nós vamos poder conversar, tomar chimarrão e nos alegrar. Obrigado, pastor Ronaldo, era essa palavra mesmo, essa aí. E os nossos jovens que aqui estão, receba esta mensagem de ocupar o lugar, esses espaços de poder devem ser ocupados por cada um de nós, Pastor Roberto, sua palavra para nós, como nosso vice-presidente, também o homem que está coordenando esse poderoso almoço lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Sempre uma alegria nós estarmos reunidos a cada 2 meses, né, pela manhã, para juntos aprendermos a palavra de Deus e depois vamos participar de um almoço. Os irmãos estão trabalhando ali, às vezes eu saio ali fora, correr, atender alguma coisa. Nós estamos juntos, é uma alegria receber cada um dos irmãos, pastor Ronaldo também, mais pastor que eu acompanho, pastor Marciano, e estou aqui para ouvir a palavra de Deus. Por certo, Deus já tem falado conosco e vai continuar falando. Tem um versículo aqui conhecido de todos os irmãos, só deixar para meditação e já retorno a palavra ao nosso pastor presidente. O Salmo 37, o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí tem alguns níveis de entrega, né? Tem entregas que Deus pede para nós, tem entregas que são espontâneas, que nós entregamos espontaneamente, e tem entregas que Deus provoca o momento para nós entregarmos ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Glória a Deus. E conversando com o pastor Roberto, é claro que nós vamos ir oficializando o anúncio, né, pastor Roberto? Mas nós nos reunimos com o presbitério no fim do ano passado para fazer a nossa agenda e teve algo que nos passou despercebido no mês de outubro, que é o segundo turno das eleições. Então, o nosso congresso unificado, inclusive, o momento que eu faço 10 anos com os irmãos, cai bem no segundo turno. Mas então nós vamos antecipar o nosso congresso para a ceia de setembro, que todo mundo vai estar aqui mesmo. E aí lá, se tiver segundo turno, a gente vai ter Santa Ceia no sábado e no domingo, e nós vamos ficar livre, para não ficar aquela pressão aqui, porque quem prega sabe que não é fácil pregar no dia das eleições, tá bom? Vocês concordam com isso? De livre, espontânea, obrigatória vontade, é para produzir um melhor ambiente para nós. Então, dia 24, nós participamos de uma ceia gloriosa aqui, e no domingo estamos livres para exercer o nosso dever de cidadão aí, tá bom? Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, e no primeiro capítulo. Nós vamos começar pelo início agora. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E eu quero ler alguns versículos com os irmãos aqui e trazer esta palavra que não é nova, mas saltou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesses minutos antes de nós orarmos a oração final. Gênesis capítulo 1, versículo, eu vou dizendo os versículos. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo de número 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Versículo de número 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo de número 17. E Deus pôs na expansão dos céus para
alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 21, último versículo da nossa leitura, diz assim: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olhe para cá. Eu creio que não dá para ter uma vida espiritual saudável, contínua e perseverante, sem conhecer o caráter de Deus. É bem verdade que a Bíblia traça um caminho de o nosso Deus ser uma fonte inesgotável. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, é interessante esta linguagem, porque ele diz que Deus habita em luz inacessível. E eu creio que foi exatamente por esta expressão de Deus habitar em luz inacessível que Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o unigênito que andou entre nós, cheio de graça e verdade, e revelou a glória do Pai sobre a sua vida. Mas conhecer Deus, na medida em que Deus nos proporciona e nos dá graça e vai se revelando, é o dever de todo cristão. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz que nós vivemos de glória em glória. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz que a vida cristã é uma vida com novidade de vida. Quando você lê Provérbios de número 4, versículo 18, o proverbista diz que a vida do justo é como o amanhecer. Pode estar cinzento, mas daqui um pouco vai indo e se torna dia perfeito. Então a vontade de Deus é que nós venhamos progredir, venhamos crescer no entendimento de quem é Deus. E uma das maneiras de exercer confiança em Deus é conhecer seus atributos, suas habilidades, suas características. É de comum conhecimento que há pelo menos 3 atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que pertencem somente a Deus. Nenhum outro tem esse atributo. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares. E Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas existem outros atributos que já são comunicáveis, que Deus transmitiu a nós: bondade, justiça, fidelidade. E o que me chama a atenção no caráter de Deus, e é isso que eu vou expor, é que o nosso Deus é um Deus de construção, e após a sua obra ser concluída, Ele mesmo se dá o direito de avaliar se é boa ou se é ruim. Ou seja, o nosso Deus, Ele tem esta sensibilidade de avaliar aquilo que está sendo feito. E aqui cai um temor no meu coração, porque eu tenho desfrutado deste entendimento. Os olhos de Deus são como tocha de fogo. Ou seja, não importa quão escuro esteja o ambiente, Ele está me vendo. Aleluia! Olha que extraordinário. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados. Perceba que geralmente a aplicação pessoal deste entendimento, que os ouvidos de Deus não estão agravados, eles são aplicados no fato de nós sabermos que Deus nos ouve enquanto afligidos clamamos.
Mas Deus não ouve só a nossa oração quando estamos afligidos. Ele ouve as nossas conversações quando nós estamos deliberando assuntos de nossa competência e assuntos que não são de nossa competência. É por isso que o pregador de Eclesiastes, ele escreve assim: cuidado com as tuas palavras, porque pode ser que um pássaro leve elas até a presença do rei. É por isso que Mateus capítulo 12, Jesus disse: pelas tuas palavras será justificado, ou pelas tuas palavras será condenado. Ou seja, o mesmo ouvido que ouve a oração de Jonas no ventre do grande peixe, é o Deus que ouve as maquinações do rei da Síria num quarto fechado para destruir Israel, mas Deus revela um profeta que está lá. Deus ouve. E eu acho que esta compreensão deveria condicionar e dirigir a nossa reverência e o nosso temor. Se Ele vê, e perceba que nós temos que desfazer uma ideia de dicotomia da nossa mente, que Deus nos vê de um jeito enquanto culto e Deus nos vê em outro jeito enquanto profissional. Deus não é dicotômico, Deus não é territorial, Deus não demanda de mim uma postura no templo e outra na universidade, porque Ele disse: toda a terra e a sua plenitude me pertencem. Me causa temor alguns textos, pastor Roberto, e que a Bíblia diz que nós devemos cuidar para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Ou seja, Deus está nos avaliando. Esse é o temor do meu coração. Deus está me avaliando. A balança de Deus é justa e não é enganosa. Deus não é bonzinho, Deus é justo. E o texto está dizendo que Deus fez e avaliou, é bom o que eu fiz. Deus fez e avaliou, é muito bom o que eu fiz. Oh, glória! Eu lembro de um texto bíblico no profeta Daniel. O texto diz que havia uma festa, Beltesazar fez a festa, e na festa, pastor Roberto, ele usou os utensílios da casa de Deus para se embriagar e beber vinho, e no meio da festa, uma mão apareceu. E aquela mão que apareceu começou a escrever na parede: Mené, Mené, Tekel de Ufarsim. Mené, Mené, Tekel de Ufarsim. E as pessoas não compreendiam aquela escritura, mas Deus revelou ao profeta. E a escritura dizia assim: pesado fostes na balança e achado em falta. Meu Deus! Eu quero que você entenda, na minha adolescência, eu trabalhei vendendo verduras em um ônibus, aqueles ônibus que passavam no meio da cidade e que tinham prateleiras cheias de verduras, e eu era o guri que trabalhava na balança, e não era balança digital, tinha o fiel da balança, e você tinha que ser justo de acordo com o peso da verdura que eles estavam comprando. É possível que quando o fiel da balança está na mão de um homem, ele pode errar, mas quando o fiel da balança está na mão de Deus, olha o que ele disse: pesado fostes, eu estou sentindo Deus aqui, na balança, quer dizer que há uma medida, quer dizer que há um peso, e a Bíblia diz assim: o peso do pecado dos amorreus já chegou diante de mim.
Há uma balança que Deus está pesando você. Preste atenção, é temor de Deus. Deus está pesando você, e eu vou explicar quais os conceitos, ou melhor, quais as áreas que Deus está nos avaliando nesta manhã. Mas já há um temor de Deus. Deus está nos avaliando, e quem sabe para alguns de nós, por negligência, por falta de sensibilidade, por morosidade, por preguiça espiritual, quem sabe a balança já está se inclinando. Nesta manhã Deus quer te abraçar e quer me abraçar. Deus quer abraçar a sua casa e a sua família, e Deus quer colocar um contraponto nesta balança, porque na virada do semestre ainda você pode dizer: Deus, eu quero ser avaliado positivamente. Deus é um Deus de avaliações, e me dá medo isso, porque no crivo pastoral eu posso omitir ou agregar informações, né? Em uma relação de amizade eu posso omitir ou agregar informações, mas tem um Deus. Malaquias 3:6 diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Aleluia, aleluia. Ele não muda, ele não aceita negociata. O sistema pode me empurrar para um corredor funcional e as coisas estarem tudo bem para mim, mas o Deus do céu me desaprovando. Olhe para mim aqui, ó. A Bíblia diz assim em Êxodo: eu descerei lá para ver que pecado é esse. Eu acho lindo, presbítero Mateus, este louvor, que deve ser cantado com temor e com visão introspectiva. Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Quando Deus desceu no Egito, foi som de libertação, mas quando Deus desceu em Sodoma e Gomorra, foi o som de destruição. E quando Deus descer nesta igreja, que som haverá? Quando Deus descer na sua casa, que som haverá? Deus é um Deus de avaliações. Ele sempre, quer ver? Ele avalia. Jesus desce às águas frias do Jordão. O oficiante do batismo é João Batista, mas Deus decide avaliar, e o céu se abre, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e o Senhor Deus dá a nota. Ele diz: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Qual é a avaliação de Deus sobre você? Não é a do pastor. Pastor erra, pastor tem visões pré-fabricadas, pastor erra no seu conceito, às vezes acerta, erra no aspecto de valorizar quem não deveria, erra no aspecto de desprezar quem deveria ser abraçado. A gente tem visões pré-fabricadas, Deus não. Alguém disse assim para mim um dia: pastor, Deus me conhece. Meu Deus, piorou, Deus te conhece. O outro disse assim: mas Deus sabe. Meu Deus, está pior ainda, Deus sabe. Deus, quando desce na terra, ele avalia as coisas. A Bíblia diz que tinha um homem que aparentemente estava covarde, porque ele estava malhando trigo, e não era no moinho, era no lagar. Ele está colocando trigo no lugar de uva, porque o inimigo vinha para roubar a colheita, mas o ser angelical chegou do lado dele e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso e valente. Quem faz a leitura do ambiente diz: é covarde, está se escondendo, mas quem faz a leitura do coração diz: é valente. Em contrapartida, tem um homem que se acha piedoso e justo, e está na caverna dizendo: Deus, só eu fiquei. Quem olha de fora diz: meu Deus, esse homem é tão justo que não quer morrer, senão Deus fica sem testemunho. Mas Deus não fica do lado de fora da caverna, ele entra lá e diz: que fazes aí, Elias? Enquanto você é santo aos teus olhos, eu tenho 7.000, porque santidade sem ação é autopiedade. Eu tenho 7.000 que estão se expondo e fazendo a minha obra. Deus é um Deus de avaliações. Eu anotei aqui, porque o inimigo roubou meu esboço antes de eu vir, 4 áreas que Deus vai te avaliar. 4 áreas. Primeira área: Deus é um Deus de avaliações na sua família. Deus é um Deus que avalia a sua
relação familiar. Preste atenção. Deus é um Deus que quando a gente entra em casa e fecha a porta, Ele não fica do lado de fora, Ele entra lá. Eu sei que é estranho, mas até no banheiro Ele entra com você. Ele está em você. O nosso Deus é um Deus de avaliações para ver se nós estamos com temor, valorizando o lugar que Deus nos deu. E perceba o que eu vou lhe dizer. Não basta permanecer casado, porque alguém acha que é fato admirável alguém estar junto. Estar junto não é tudo. Agora, estar junto, cumprindo a linguagem bíblica. Qual é a linguagem bíblica do casamento em Cantares? É jardim fechado, é jardim das delícias, é romã aromática, é mirra preciosa. Então, as figuras de linguagem do casamento é ambiente de desfrute, é lugar de autorrealização, é lugar de fraternidade. Então não basta estar junto, tem que estar junto vivendo o que Deus ordenou, e Deus está vendo você. Olha para mim, Deus está vendo você. A Bíblia diz lá em Timóteo, quem não cuida da sua família é pior do que os infiéis. Eu ouvi o pastor Ronaldo falar, ensine os vossos filhos. Se nós não temos autoridade de mandar um guacho para a igreja com 10 anos de idade, com 9 anos, com 6 anos, alguém chegou a dizer, eu não vou para a igreja porque o meu filho não se comporta, então ele chuta tuas canelas em casa, porque ele é só o reflexo do que o dia a dia ele vive. Então diga, aqui tem uma autoridade. Por quê? O senhor tem problema de autoridade, de autoafirmação, que tem que ordenar? Não, é porque a Bíblia diz que nós temos que ter autoridade e ensinar a criança no caminho que deve andar. Então Deus está avaliando a minha casa e a sua casa, não obstante os outros não serem crentes por nós, é apesar de nós, porque qualquer procedimento, por mais perfeito que seja, é uma caricatura do divino, não é o divino na plenitude, mas a gente conta com um Deus que dá a tarefa, mas dá a graça para realizar a tarefa. Ou eu desliguei sem querer. Obrigado. Por que a gente anda com assessor? Para botar a culpa, né? Deus está avaliando você. Deus está avaliando a sua casa. Deus está avaliando a sua família. Quando vocês disseram que honrariam a Deus, que seriam fervorosos em Deus dentro de casa, e agora você está de arrasto, a tua esposa tem que te obrigar a vir para a igreja, teu esposo tem que te obrigar a vir para a igreja. Eu lembro de quando nós nos convertemos lá, o Desafio Jovem, eles diziam assim, irmão, esse aí é o crente Tanaka. Crente Tanaka é um crente japonês? Não, está na carne. É o crente Tanaka, está na carne. Olha para mim aqui, ó. Deus está avaliando a sua casa. Volte para casa dizendo, aqui o aroma de Deus vai estar, a presença de Deus vai estar. Pegaram a mensagem ou tem que bater mais? Deus é um Deus de avaliações. Se nós lermos 1 Samuel capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que desde Dan até Berseba, a mensagem de Samuel não caía por terra. Se nós lermos Samuel capítulo de número 7, versículo 15, diz que Samuel fazia toda uma volta pregando e voltava para sua casa que estava em Ramá. Se vocês lerem o capítulo 8, versículo de número 3, preste atenção, tem o pior porém da vida de um homem, porque no capítulo 3, versículo 20, ele tem palavra e Deus honra. Capítulo 7, versículo 15, ele vai por todas as cidades, todo mundo tem medo quando chega o profeta Samuel, mas no capítulo 8, versículo 3, tem o porém que danifica o coração de um homem, diz, porém, seus filhos não andavam no temor do Senhor. Deus te entregou, você se comprometeu diante do altar, você disse que a sua família era para a glória de Deus. Deus está te avaliando, e se há equívoco,
não perca a oportunidade na oração final de se dobrar no altar e dizer: Deus, não se trata de agradar o pastor. Não, eu já vi obreiro dizer assim: eu tenho que casar para que o meu ministério seja preservado. A mulher não é utilitário para respaldar a sua vocação. É melhor ser um solteiro ungido do que alguém mal casado. Então diga: Deus, eu quero ser aprovado pelo céu. Segundo, Deus vai avaliar o seu ministério. Deus é um Deus de avaliações. Quais os dons que Deus te entregou? Qual a vocação que Deus tem para você? O que Deus falou para te fazer? Qual foi a mensagem que você recebeu? Qual a inquietação que Deus plantou no seu coração? Quais as ferramentas que Deus te deu? Deus está te avaliando. Qual é o meu medo? Que como o estágio de câncer chega uma hora que seja irreversível, a tua insensibilidade seja tamanha que quando Deus falar pela última vez, você não vai ouvir a voz de Deus. Pesado fostes na balança e achado em falta. Lá está Samuel orando, pastor Samuel orando: Senhor, ressuscita, restaura o ministério de Saul. E Deus disse: não ore mais por ele, porque eu já rasguei o governo dele. Você imagina a tristeza de um pastor quando Deus diz: não ore mais. Ele perdeu o tempo da visitação. Deus está avaliando o teu ministério. Deus te deu saúde, te deu cognição suficiente para discernir as coisas e aplicar as coisas. Deus te deu ferramentas fenomenais, uma graça de atração das pessoas, e às vezes esta graça não é usada para agregar, mas para fracionar as coisas de Deus. A Bíblia diz que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 3, e o outro recebeu 1. Qual é o problema do pentecostalismo? É que a gente sempre vê o que o outro recebeu e esquece o que Deus nos deu. Eu nunca vou esquecer, pastor Jesus Vilande, de saudosa memória, foi quem me consagrou ao ministério. Ele me chamava de meu missionáriozinho. O meu missionáriozinho. Aí um dia eu preguei numa reunião de obreiros: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E ele olhou para mim e disse: olha aí, a botija é pequena, mas está cheia. É isso. Não se trata do seu tamanho, não se trata de quanto você recebeu, mas o que você vai fazer com o que você recebeu. Eu olho, às vezes, eu não vou citar nome para não causar ciúmes. Eu olho alguns obreiros que eu tenho aqui, são polivalentes. Eles têm várias habilidades, eu só tenho uma, e é nela que eu estou afiando a espada e pregando. Eu venci a crise de comparação. Alguém me perguntou há pouco tempo atrás: pastor, você já pensou quando você vai chegar lá? Eu disse: acho que eu nem sei se eu vou chegar, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar no máximo do que o Senhor me deu. Aleluia! Tem carro 2.0. Tem carro 1.0 turbo. E tem carro 1.0 com ar-condicionado, que apanha, mas não é turbo. Mas te leva. Pior é ter um carro empenhado em casa, que te dá gasto de documentação e não te leva em lugar nenhum. Deus está olhando o teu ministério. Tem gente que eu estou pregando e está lá nas nuvens, esse que é o problema. Deus está olhando o teu ministério, mas tudo que eu estou pregando, o céu está anotando. Porque Deus te trouxe esta manhã para dizer: eu tenho coisas extraordinárias para fazer. Eu estou avaliando. Qual é o meu medo? E eu tenho batido nesta tecla. Jeremias 48:10. A última parte do versículo, que diz: maldito quem priva a sua espada do sangue. Espada é para quê? Não é para ir para a guerra? Mas tem gente que preferiu guardar a espada porque se ofendeu, porque não falaram o meu nome, porque não me reconheceram, porque não deram para mim. Irmão, tem tanta coisa que eu quero e eles nem lembram, nem sabem que eu quero. E os que sabem nem lembram que eu quero.
Não é sobre isso. Não é sobre isso. Se as pessoas nos jogar num canto, estaremos naquele canto usando a ferramenta que Deus nos deu. Ele está avaliando. Não dá para fazer tudo o que eu quero. Uns dias os meninos chegaram para mim e perguntaram: pastor, o senhor gosta disso? Eu digo: gente, não é para eu gostar ou não gostar. Deus se agrada, está na Bíblia, Deus respalda. Sim, então vamos fazer, porque tem coisa que não se trata do meu gosto ou do desgosto, é para a glória de Deus. Deus está avaliando o seu ministério de oração, seu ministério profético, sua graça para aconselhamento, sua habilidade para hospitalidade. Deus está vendo o que Ele te deu. Tem gente aqui que poderia visitar tanta gente e não visita ninguém. Tem gente que poderia receber tanta gente, mas não se apresenta para receber ninguém. Tem gente que tem uma graça para cantar, só precisa afinar um pouquinho. Bastante. Um pouquinho mais. Mas alguém já disse que todo mundo pode cantar? Aqui nós temos uma fonoaudióloga. Ela, não é verdade? Quase todo mundo pode cantar, só que ela não conseguiu fazer o Kaique ainda cantar, então duvidem disso. Vocês sabem que o Kaique viu que todo mundo tinha ministério, e ele não tinha nenhum. Disse: eu vou comprar um teclado para mim. Mas não deu certo. Já o Juan disse assim: eu quero ser músico. Aí ele comprou, sei lá como é que é, uns tambor ali, é música. Agora não, agora já ultrapassou, está em outro instrumento agora. Glória a Deus. Não importa como você começa, o importante é a continuidade da caminhada. Deus está vendo o teu ministério. Terceiro, vamos lá? Isso aqui dá tanto problema falar disso. Deus está avaliando a tua generosidade. Você imagina que nós temos uma igreja que em comunhão deve ter não mais de 270 e não menos de 250? E é bem verdade que existem famílias completas que têm só um ingresso financeiro, e a gente entende. Mas de 250 membros, se nós chegarmos a 60, 70 contribuintes fiéis, é um número astronômico. Por quê? Porque nós gostamos de estar no controle, nós gostamos de gerir as coisas e não percebemos que nós estamos nos auto-sabotando, porque no final nós gerimos, mas não é para a glória de Deus, é para a autossatisfação. Escute isso. Deus avaliará a minha generosidade, porque existem dois fatores de valores na vida do homem: dinheiro e finanças, ou melhor, dinheiro e tempo, e são as duas coisas que mais nós sonegamos a Deus. Deus vai avaliar os pastores que são gestores da igreja, que administram as finanças e administram mal para os seus próprios prazeres. Deus vai ter com eles, e é melhor cair na mão da Receita Federal do que cair na mão de Deus. Mas Deus também vai tratar com crentes que disseram: Deus, se tu me abrir a porta, eu vou te honrar. Deus, se tu me restaurar, eu vou te honrar. E agora? Eles não honram a Deus. Ontem, mais uma vez, hoje é o último domingo do mês, ceia, eu abri o meu aplicativo bancário para ver quanto eu ganhei de oferta, quantos livros eu vendi, para o meu dízimo não ser fictício, para eu chegar à noite hoje e entregar ao Senhor o que pertence a Ele, não a mim. Deus está avaliando a sua generosidade. Vocês já viram que numa igreja, geralmente é os mesmos 30 que levantam a mão para dar coisas para a igreja? Os demais esperam ver o que vai dar certo. Vocês já viram, vocês que são líderes de departamento, geralmente é os mesmos que estão ofertando, os extras quase não aparecem. Deus está avaliando, não é o pastor, é Deus que está avaliando. E permita eu dizer uma coisa com temor, quem está me ouvindo aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Estava pregando num lugar, agora, esses dias, e aquele campo está passando algumas crises pastorais. E o vice-presidente, um homem muito temente a Deus, conheço há muitos anos, ele disse para mim: o fulano de tal não tem perfil pastoral, mas ele foi o castigo de Deus para esta igreja. Deus tem
chicotes, e Deus usa chicotes para quebrar o bico da igreja. Então hoje, com temor, você tem um pastor generoso, e se vocês não falam, eu vou ter que falar. Você tem um pastor sem ostentação, que te abraça, que transita entre vocês. Palavra de William, não foi minha. No grupo de estudos, um pastor de todas as igrejas que eu pertenci, esta é a maior nesse conceito, mas é o ambiente que mais acesso nós temos do pastor. Então aproveite esse ambiente de generosidade, compreenda a visão e o sonho, que compramos a casa do lado, preparamos aqui, vamos preparar isso aqui, vamos ter outro terreno, e diga: Senhor, eu não quero esperar passar o tempo, eu quero ser generoso, porque amanhã Deus pode querer quebrar o bico da igreja. Ser generoso. Se nós não conseguimos ser fiéis no obrigatório, que dirá no espontâneo? Ser generoso. Chega junto, viva os milagres e não questione quando o outro viver um milagre. E não vai atrás de pessoas que dizem assim: agora o pastor só fala disso porque eu demorei, dos 10 anos que eu vou fazer, 7 anos ou 7 anos e meio, pastor Roberto, para pregar sobre isso de maneira esclarecida, porque os italianos eram muito desconfiados. Mas agora eu já não preciso mais provar nada, agora nós temos que caminhar e avançar para a glória de Deus. Deus está avaliando a sua generosidade. Deus está avaliando, não sou eu. Pastor, será? Imagina uma velhinha vindo com 2 moedinhas. E você imagina, lá no Uruguai funciona assim, Lice. Lá no Uruguai, quando nós vamos levantar a oferta no domingo pela manhã, que é o nosso culto central, todos os dizimistas trazem um envelope do dízimo e eles entregam na mão do pastor. Sabia? Lá o pastor recebe na porta do altar, aqui na ponta do altar, ele recebe o envelope do dízimo, e é ele que coloca na salva, e ele ora com imposição de mãos por cada dizimista. Tem gente que nunca recebeu a oração dele. Agora Jesus nem orou, ele só olhou e disse: esses aí não servem, porque eles estão dando o que sobra, mas essa que está vindo, deu de tudo aquilo que ela tinha. Deus avalia a minha generosidade. E eu termino agora, em 4º lugar. Deus vai avaliar o meu fervor espiritual. Deus vai avaliar o meu fervor espiritual. Paulo disse aos romanos: não sedes vagarosos no trato, mas fervorosos no espírito. Paulo disse aos efésios: não vos embriagueis com o vinho, no qual tem contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo disse aos tessalonicenses: ei, não apaguem o Espírito. Ou seja, uma igreja pode sufocar o agir do Espírito de Deus. Ah, pastor, não existe isso. Apocalipse 3:20 não é uma palavra para descrente, é uma palavra para a igreja. Eu estou na porta batendo, se alguém ouvir. Ou seja, pode ser que uma igreja, além de expulsar Jesus, não perceba que Jesus foi expulso e não perceba que Jesus quer voltar para aquela igreja. Aleluia. Do que adianta nós termos som novo? Do que adianta nós termos cadeira estofada, bons pregadores, se Jesus já foi embora da igreja? Como é que está a tua vida espiritual? Você ora em línguas espirituais? É por isso que tem contenda na tua casa, por isso que a mulher não entende o marido não entende a mulher. Vamos para a oração com humildade, dizer: Jesus, quebra a minha vida, me faz de novo. Fervor espiritual. Faz quanto tempo que os teus filhos não te veem longe da mesa no meio-dia porque o irmão decidiu jejuar? Faz quanto tempo que os teus filhos não te veem com só as pontinhas dos pés lá, e ele olha: o pai está no quarto, chega lá, está orando, a mãe está orando. Faz quanto tempo que ninguém te vê sentindo a graça de Deus na sua igreja ou na sua casa? Fervor espiritual. Deus está avaliando. Ele é o fogo consumidor, e quem chega perto do fogo, se não se queima, pelo menos fica quente. Oh glória!
Quanto tempo? Esse ano Jesus batizou um crente no nosso meio com o Espírito Santo. Foi 1 ou 2. E nem foi dos nossos, foi da Emetec ainda. Mas está funcionando, pastor. Nós estamos vindo no culto. Está beleza. Olha que pregação que nós ouvimos do pastor Ronaldo Nogueira. Está tudo beleza. Deus não quer uma igreja obesa, que come e se assenta. Deus quer uma igreja que se alimenta e avança. Deus está avaliando o teu fervor espiritual. Quanto tempo faz que as lágrimas não molham o teu rosto, que você não bota a boca no pó e diz: Deus, nem eu me aguento mais, eu quero a sua presença nesta manhã. Não é o pastor, não é o ministro de louvor, é você e Deus. O problema de Caim não era com Abel, ele só descontou em Abel. O problema dele era uma relação não resolvida com Deus. Tem problemas interpessoais aqui, é só o reflexo, é só a fuga. O teu problema é com Deus. Abel recebeu de Deus a aprovação, Caim não. E como Caim foi rejeitado na avaliação de Deus, ele foi caçar confusão com o irmão. Irmãos, sejamos aprovados pelo céu. Amanhã nós entramos no segundo semestre já, né? Quantos livros você leu estes primeiros 5 meses? Livro mesmo, livro, não é Bíblia, livro. Pastor, eu não tenho tempo. Eu imagino que é mais difícil para o irmão do que para mim. Eu até sou pago para ler. Eu acho que é até pecado o pastor que não lê, porque ele é pago para isso. Tá, então... E a Bíblia, como é que o irmão está lendo? Me permita dizer à nova geração que aqui está, e não só a nova, os mais velhos também, que ChatGPT não dá experiência para ninguém. ChatGPT te dá cada tópico na mensagem, cada tópico que faz as pessoas te admirarem. Isto é prostituição espiritual, porque eles te admiram por aquilo que não é teu. Não é teu. Eles estão te admirando por uma cognição que não é tua, por uma aplicação que não é tua. Use as ferramentas para ampliar o teu conhecimento, mas comece a exaurir do texto a lição que Deus quer te dar, porque ela te dá o resultado, mas ela anula o processo. E é no processo que, enquanto eu estou lendo, eu estou sendo lixado, moldado, esfolado por Deus. Glória. Eu sinto a graça de Deus nesta manhã. Quando não se tem fervor espiritual, para que ir no culto? Eu motivo todos os irmãos, pastor Roberto, nós que dirigimos o culto. Deus está aqui. É por isso que às vezes eu pego o microfone assim, mas no bom sentido, né, pastor Roberto? O senhor me conhece que eu não sou bravo. Eu digo, irmão, estou indignado. Esse negócio aqui não está funcionando. Vamos! E aí a gente ora, e Deus desce, Deus renova, aquele cansaço da empresa vai embora, e a gente volta para casa dizendo: amanhã eu vou despertar, e o diabo que se prepare, porque ele muda de lado de rua, ou ele vai receber uma chamuscada de fogo. Avivamento pessoal, oh glória! Meu Deus, aqui dá para ir tão longe, eu não posso. Deus está avaliando você. Você vive numa igreja que não é perfeita, mas é avivada, crê nos dons espirituais, crê no temor de Deus, prega sobre buscar. Olha o que eu estou pregando nesta manhã, sobre ter amor ao Senhor, ter fervor espiritual. Eu admiro os crentes latinos, eu já falei para vocês, os crentes latinos, o pastor Malemal faz o convite, eles já correm para frente e se atiram no altar em lágrimas, dizendo: Deus, eu te amo e quero tua presença. A gente faz um convite, os crentes ficam toreando a Deus. Eu acho que eu não vou. Vir para o altar não é troféu para pregador, é resultado de quebrantamento. Eu quero a presença de Deus. Deus está avaliando você. Deus está me avaliando. Eu vou orar agora. Deus está me avaliando. Eu e Miriam entramos aqui nesse templo, aquelas cadeiras brancas, até forçar a expressão nós, mas ela, né?
começamos a limpar o templo, que não há demérito nenhum em limpar uma igreja. Eu acho que todos nós tínhamos que ter essa experiência voluntária de limpar a igreja. Quando um dos nossos obreiros, ele saiu do IP, e nós alugávamos uma casa, e a imobiliária exigia de nós entregar a casa limpa, e era R$300 a faxina, e nós como igreja não tínhamos R$300, eu e a Miriam fomos lá fazer a faxina para entregar a casa. Eu posso contar quantas coisas aqui. O primeiro dia que eu dormi sobre um carpete, ali atrás do móvel da cozinha, na tarde, porque eu não conhecia ninguém, não queria abusar dos irmãos. Depois o irmão Ronaldo me recebeu na casa dele durante vários dias, lá junto com a irmã Nega, até nós conseguir comprar uma cama, comprar uns móvelzinhos, porque não veio nada do Uruguai. Mas agora olha o povo que está aqui nesta manhã. A igreja é respeitada pelo poder público. Não é obra minha, é obra de Deus, e a consequência de muitos anos de trabalho. Só que daqui um pouco a gente começa a ficar relaxado e dizer, olha, já está aí o povo, já tem dinheiro para pagar as continhas, pelo menos para mandar para a missão. E a gente vai deixando aquilo que trouxe a igreja até aqui, que é fervor, é oração de mistério, é repreender demônios, é curar doentes, é levantar a gente na unção do Espírito Santo. Eu não sei quando Jesus vai voltar, se coloque em pé comigo. Mas quando Jesus voltar, eu vi esses dias um podcast, o pastor Rafael Abdala, presidente da Convenção das Igrejas Batistas do Espírito Santo. Ele deve ter 32 anos, uma liderança jovem. E ele estava conversando com um pastor, jubilado, obviamente, de 91 anos. 91 anos, a lucidez daquele veterano, a coerência dos pensamentos, a clareza do entendimento. Eu disse, Deus, se é para ficar velhinho, eu quero ficar que nem ele. Além de ser um velho bonito, eu quero ficar com clareza, com amor. Ficou 70 anos casado. Ela dorme no Senhor, e ele disse, eu continuo servindo a Jesus até Jesus voltar. Oh glória. 99, quando Jesus me encontrou lá na maconha, na cocaína, o futuro era incerto. Eu tenho certeza que gente boa não ia ser. Jesus me encontrou, e em novembro de 1999 Ele me batizou com o Espírito Santo no meio do mato. Oh meu Deus do céu. E a gente ia capinar aquela terra dura. Eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não acreditam. A gente aprendeu, Anne, a obediência é uma obediência tremenda. Eu não sou assim, mas eu lembro que a nossa equipe foi rebelde, e tinha um morro para capinar. Olha para mim aqui, ó, tinha um morro para capinar. E a nossa equipe, porque quando um errava, todo mundo pagava. A nossa equipe foi rebelde. O líder mandou nós capinar de cima para baixo. Vocês vão aprender a capinar de cima para baixo. Mas como? Se a gente capina e volta, dá um jeito, porque rebelde dá jeito para ser rebelde, tem que dar jeito para arrumar as coisas. E a gente ia no quebrantamento, e daqui um pouco as lágrimas iam rolando, e daqui um pouco alguém ia capinando e falando em línguas, o outro tirava um papelzinho do bolso com um versículo, ia decorando. Eu quero aquele fogo do Espírito Santo, presença de Deus. Deus está avaliando o seu fervor espiritual. Deus está avaliando o seu fervor espiritual. Eu quero orar com você nesta manhã. Obrigado, obreiros. Eu quero orar por vocês nesta manhã. Muito obrigado. Quem sabe um dia a tua esposa te reprove por alguma coisa, dá para consertar. Eu reprovei na 7ª série, foi muito duro para mim, mas depois deu para consertar. Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu não respeitei muito as regras e reprovei, mas para consertar depois. Mas se Deus te reprovar, já era. Não insista com quem Deus já tirou a graça. Já era, já era. Eu quero orar por você que diz, meu Deus, está olhando para mim? Eu quero agradá-lo acima de todas as coisas.
É você e o Espírito Santo agora. Se você quer vir para o altar, é você e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. É você. E se Deus me trouxe, te trouxe nesta manhã, porque Ele não nos reprovou. É porque apesar das nossas falhas, dos nossos tropeços, Ele ainda tem poder para nos dar um momento maior e melhor do que aquele que nós já vivemos. Diga para o Senhor: Senhor, eu negligenciei nesta área, eu negligenciei na outra área, eu negligenciei a família, eu negligenciei o ministério, eu negligenciei a generosidade, eu negligenciei, Senhor, a minha vida espiritual. Mas nesta manhã eu me coloco diante de Ti para que a Tua graça me alcance. É você e o Senhor. Ore ao Senhor. É você e o Senhor. Diga: Senhor, eu não quero ser reprovado pelo céu. Se o céu se abrir, eu quero que o Senhor diga: este é meu filho amado. Oh glória, oh glória. No caso de Jesus, o filho imaculado. Mas tem Davi. Davi errou, Davi tropeçou. Mas o Senhor disse: é Davi, homem segundo o meu coração. Não é o erro que te define, é o que você faz após ele. Diga: Senhor, me dá um período de recuperação, mas me dá um novo momento para minha família, para minha vida espiritual, para minha generosidade, para o meu ministério. Senhor Deus, eu levanto a minha mão agora. Primeiro eu clamo por misericórdia na minha vida. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa. Olha para minha família e estende a Tua bondade, estende a Tua misericórdia. Senhor, olha para a igreja de Antônio Prado, esse campo de trabalho. Cada crente que o Senhor nos deu, seja de perto ou de mais longe, aquele que está aqui ou algum que não pode estar porque está trabalhando longe, guarda, preserva. Senhor, há uma proposta do céu sobre Antônio Prado IP, há uma proposta do céu sobre este ministério, e nós não queremos ser reprovados, nós queremos ser aprovados. Nós queremos chegar lá no final da nossa vida e ouvir a maior das aprovações, Ele dizer: bem-vindo, bendito do meu Pai, bem-vindo, bendito do meu Pai, entre para o gozo que vos está preparado. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Diga: aviva-nos, Jesus.